Hoje eu vim aqui a pedido da professora Nilda para compartilhar com vocês algumas estratégias para mudar o estado emocional, para sair daquela emoção de tristeza, ansiedade ou qualquer outra perturbação que incomode você profundamente. Mas antes da gente começar, eu preciso te explicar como é que funcionam os processos cerebrais apresentados pela neurociência. Vou te ensinar técnica para quebrar o estado e voltar ao seu estado emocional de equilíbrio. Então vamos começar. Meu nome é Joyce de Oliveira, eu sou educadora parental em disciplina positiva e sou mãe de adolescente. Eu venho estudado ferramentas para poder ensinar os pais a lidar de forma mais equilibrada com seus filhos adolescentes. E eu sei que muitos pais não têm nenhuma estratégia, nenhuma técnica. E tudo bem, nós somos frutos de gerações antigas que trouxeram para a gente esse resultado. De acreditar que não precisa estudar para criar os seus filhos, para ajudar seus filhos a viver os seus processos emocionais. Mas é isso que a gente tem aqui, é esse o objetivo, a nossa missão para quebrar, para mudar paradigmas, para transformar essa cultura. Como eu não tenho acesso aos pais de vocês, eu sugiro que vocês convidem eles para me seguir nas redes sociais, Joyce de Oliveira RV, Instagram, Joyce de Oliveira no YouTube. Lá eu tenho vídeos explicando como os pais devem agir melhor com vocês. Para que vocês também compreendam bem como é que funcionam os seus processos, eu sugiro que você comece a estudar. Comece a estudar por conta própria as alterações que levam você a mudar o comportamento. Por exemplo, essa necessidade de se sentir mais afastado da família, essa vontade natural, tá? De ter uma tribo, de se reunir entre os amigos e dizer não para alguns convites dos pais. Inclusive, sabe por que isso acontece? Olha o tanto que a natureza é perfeita. Isso acontece para que você comece a se preparar para sair da casa dos seus pais. Você começa a sentir essa necessidade forte de se agrupar com outras pessoas que compartilham dos mesmos pensamentos, como forma da natureza preparar você para ir viver a sua vida no mundo lá fora de casa, no mundo fora dessa cúpula, né, de segurança e proteção. Mas eu preciso dizer que para as mamães isso é terrível. A gente muitas vezes fica sem saber o que fazer, sem saber como agir, inventando oportunidades para atrair os filhos para nossa companhia. Às vezes nós sentimos vontade de tirar de vocês essa liberdade de se encontrar e de partilhar com seus amigos, ou de ficar trancado dentro do seu quarto, ou de ficar envolvido nas redes sociais e também no videogame. Por um lado, eu dou todo o apoio para essas mães. Eu entendo que o excesso de telas é um dos fatores que pode levar vocês, através desse efeito provocado pela luz azul das telas, a ficar mais introspectivos, a ficar mais tristes, mais envolvidos dentro desse processo de internalização das emoções, e isso pode prejudicar. Por outro lado, eu entendo que é muito importante e necessário esse afastamento e essa união com os afins. Então, para que você entenda seu lado e também entenda a necessidade dos seus pais, pode aproveitar esse momento para explicar para eles que é um fenômeno natural, que ele é provocado pela natureza com um fim e que eu sei que você sabe que dá para a gente balancear isso e reduzir o tempo de tela e buscar em algum momento ceder espaço para convivência em família. Uma outra coisa que eu preciso te contar é que antes de eu sentir aquela emoção forte, aquela ansiedade, angústia, medo, raiva excessiva, antes de qualquer sentimento, vem um pensamento. Então a sequência é a seguinte: pensamento, sentimento, comportamento e hábito. Se eu vou lá no começo
Lá no momento em que os gatilhos são disparados, em que vai gerar uma emoção e eu vou produzir um comportamento que pode se tornar compulsivo, como, por exemplo, alimentação em excesso, excesso de telas, a fuga da realidade, qualquer comportamento que possa vir a ser nocivo para você, eu corto lá no começo, lá no início do pensamento, entende? Então, se eu tô muito furiosa com as coisas que acontecem na minha casa, tô sentindo raiva dos meus pais, não queria estar nessa família, se eu fico no meu quarto remoendo, repetindo essa história pra mim, o que vai acontecer? Eu vou ficar frustrada, vou sentir raiva, vou ficar projetando os meus desejos e as minhas expectativas nos meus pais. Isso é quando eu não desejo mal pra eles, né, gente? Porque aqui, ó, cá entre nós, ó, só nós aqui, ó, eu sei o que rola aí no fundo da cachola, tá? Também fui adolescente não faz muito tempo, para que você tenha uma ferramenta importante, poderosa para te ajudar nesse processo, eu vou explicar poucas técnicas para que elas fiquem realmente armazenadas no inconsciente de vocês. Então funciona o seguinte: quando eu começo a pensar algo que vai me levar à emoção de tristeza, de ansiedade e medo, o que eu faço? Cancelado, cancelado, cancelado. 3 vezes. E foge do pensamento. Busca outra lembrança que te traga alegria, que te traga conforto, ou que te traga qualquer outra emoção que não seja essa, tá? Então, qual que é a técnica? Cancelado, cancelado, cancelado. Muda o padrão, sai do pensamento, que é ele que vai persistir e te levar a um estado bioquímico, uma alteração bioquímica que pode até levar à depressão. E agora a terceira coisa que eu quero te dizer é a respeito do sistema de recompensa do cérebro. Existe um hormônio muito importante chamado dopamina, responsável pelo bem-estar, que durante a adolescência, sabe o que acontece? Olha o que acontece com a produção dele, ó. Ó, cai absurdamente. Eu sei, sacanagem da natureza, porque pra mim não tem outra explicação. Só que, como você, banhado, né, por essa... banhado nada, né, sofrendo pela ausência desse hormônio do bem-estar, vai de algum modo procurar formas de recompensar, de equilibrar essa necessidade. É por isso que as telas provocam tanto prazer. É por isso que comer um doce provoca tanto prazer. Todos esses comportamentos levam a uma grande descarga de dopamina. Acontece que essa não é uma forma saudável de fazer essa compensação cerebral. Não é uma forma saudável de produzir esse hormônio necessário para equilibrar suas emoções. Então, qual que é a sugestão da neurociência? Praticar atividades lícitas que vai equilibrar os níveis de dopamina. Entre essas atividades, você pode escolher jogar vôlei, você pode escolher jogar algum jogo, prática de algum jogo, ou desenvolver uma habilidade que para você é muito bacana, como tocar um instrumento, por exemplo, e à medida que você vai evoluindo naquilo, o seu corpo vai produzir, o seu cérebro vai produzir essa dopamina e você vai sentir essa necessidade compensada. Outra coisa muito interessante é que para alguns essa dopamina ela só é produzida com um alto índice muito forte de adrenalina envolvendo atividades perigosas, arriscadas. É nesse momento que algumas pessoas fazem escolhas por droga, álcool, fazem escolha por pegar o carro dos pais sem autorização e correr esse risco, levar uma bebida altamente forte, né? Uma bebida alcoólica, um destilado, por exemplo, para um ambiente que nem pode reunir os amigos e fazer uso daquilo. Para essas pessoas, é interessante que os esportes eles sejam ainda mais radicais, porque eu entendo e a neurociência explica que essa é uma necessidade real. Acontece que você não precisa fazer isso de forma ilícita, dá para compensar de outra maneira. Então, nesse momento, pode ser que você sinta prazer em fazer
aquelas práticas de skate, né? Naquelas pistas bem radicais, ou algum outro esporte que envolva luta, por exemplo, que envolva essa adrenalina, que envolva esses riscos, saltos. Todas essas modalidades podem te ajudar a equilibrar essa necessidade real que você possui. Quando eu tenho cuidado de equilibrar os meus pensamentos, de compreender a minha necessidade de compensação cerebral e alimentar o meu sistema de recompensa a partir da dopamina, eu tenho bioquimicamente uma estrutura emocional, uma estrutura biológica saudável. E aí, o que acontece? Menor possibilidade de desenvolver depressão, ansiedade e tantos outros sentimentos que podem nos levar ao extremo de, por exemplo, cometer suicídio. Eu espero ter contribuído com vocês. Estou muito feliz por ter essa oportunidade. Gostaria muito de estar aí pessoalmente para ver o rosto de cada um de vocês. E beijo grande!